Então, gente, como eu tô falando com você, sabe? É uma situação, sabe, onde que não é uma situação só física, é uma situação espiritual também, você entendeu? É um trem muito esquisito, sabe? Eu não gostaria de estar nessa posição minha que eu tô, mas eu também tenho muita consciência, você entendeu? Que eu nunca fiz nada de errado, sabe? Tipo assim, quando eu me casei, eu não fiquei com. Ele era viúvo, você entendeu? Quando eu me casei, ele era viúvo, ele não tinha ninguém, não. Ele era solteiro, leve e solto, sabe? Então, isso daí pra mim. Eu me sinto com a minha consciência muito livre, sabe? Por causa disso aí, por causa que eu me redimo de culpa, você entendeu? Por causa que é uma situação onde a mágoa é muito grande, gente. A mágoa, o rancor, sabe? Misturado com amor, assim, é uma coisa muito grande, sabe? Mas quando eu fiquei com ele, ele era um homem viúvo e nem filho de menor ele tinha, sabe? Por causa que eu tenho quase a mesma idade da filha dele, entendeu? É, porque meus documentos eles são errados, sabe? Meus documentos assim, quando eu fui registrada, sabe? Aí no meu documento você fala que eu tenho mais idade, mas eu tenho menos. Você entendeu? Então, eu me sinto assim muito aliviada disso aí, sabe? Isso daí me traz um alívio muito grande, porque eu penso assim, nossa, não foi eu que causei essa situação de tanto rancor, de tanta mágoa, de tanto ódio, você entendeu? Misturado com amor no meio. Então, eu não fiz assim, pelo menos aqui. Nessa encarnação aqui, eu não fiz nada para despertar isso aí, não. Eu me casei com um homem solteiro, um homem viúvo, sabe? Viúvo que nem filho pequeno tinha, você entendeu? E eu não gostaria de estar nessa posição, não. É uma posição muito ruim, você está doido? Mas o que eu vou fazer? Não tem mais o que eu fazer, não, gente. Não tem como. O que eu vou fazer? Eu tenho 27 anos de casado. Eu não tenho o que fazer. O que me cabe fazer, você entendeu? É o que eu faço. É cuidar dele. É o que eu faço. É cuidar dele, você entendeu? Não me cabe mais fazer nada, não, você entendeu? Assim, eu vejo, sabe, que eles gostam, assim, dessa situação, sabe, até rir, falam assim, bem feito, sabe, bem feito, tá vendo, ficou com ele, agora fica aí, fica aí, sem dinheiro, sem comida, você entendeu? Mas é uma coisa maior, é uma coisa espiritual, gente, você entendeu? É uma coisa espiritual, você entendeu? E eu vejo assim que nesse caso aí, sabe, eles têm que identificar o porquê disso, o porquê, sabe? E se perdoar. Eles precisam, todos eles se perdoar, sabe? Se perdoar, sim, pra poder quebrar esse laço. Tá ficando doido, tá quebrar esse trem, tá ficando doido. Sinceramente, eu não sei qual que é o meu papel nessa situação. Igual eu falei com você, sabe? Quando eu me casei, eu não queria me casar, não. Eu não queria me casar de jeito nenhum. Você entendeu? As situações da vida me levou ao casamento. Eu aprendi a gostar do meu marido. Você entendeu? No decorrer do meu casamento. Eu aprendi a gostar dele, pra te falar a verdade. Quando eu me casei com ele, eu não ia muito com a cara dele, não. Mas aí, sabe, o jeito que ele foi me tratando, ele me tratava muito bem, gente. Ele sempre foi cachaceiro, descarado, cara larga, você entendeu? Sem vergonha na cara. Mas acontece que ele me tratava muito bem, ele me tratava assim, sabe? Eu nunca tive aquele tratamento, que eu nunca tive pai, né? Assim, eu nunca tinha tido pai, eu venho de uma família assim, sabe? Muito esquisita, você entendeu? Então aquele carinho, aquele jeito que ele me tratava me fez gostar dele, e eu aprendi a gostar dele, sabe? Aprendi a gostar dele. Mas, e o que me cabe é fazer isso daí, o que me cabe é cuidar dele, você entendeu? Eu cuido, eu faço o que eu posso, sabe? E eu também, eu não julgo essas pessoas, não, porque eu vejo que tem uma coisa estranha. Eu vejo que tem uma coisa estranha, gente, você entendeu? Uma coisa muito esquisita. E eles deveriam procurar as causas disso. Qual que são as causas disso, você entendeu? Sei lá, num kardecismo em algum lugar, assim, sabe? Que tem uma causa muito que não tá aqui, gente. Porque ele não sabe o que ele fez.
Ele não sabe, ele pergunta pra ele, o que, que você fez com essas pessoas? Por que, que essas pessoas têm esse sentimento de posse por cima de você entendeu? Mas é um sentimento de posse, assim, onde que não quer que você também evolua, não quer deixar ele evoluir, não quer deixar... Se ele tiver bom, você vê, assim, que eles não gostam que ele tá bom, sabe? Quer diminuir ele, você entendeu? Mas quer manter ele ali, preso, junto, sabe? Sabe, tipo aqueles escravos que você leva presa você entendeu? E que você não deixa a pessoa evoluir, que você não deixa a pessoa fazer nada, você entendeu? E tá ali perto de você. Então, eu pergunto, eu não sei, ele também não sabe responder, sabe? E eu vou te falar uma coisa com você, eu não desejaria para ninguém que tivesse aqui na minha condição, não. E não é por causa de dinheiro, não, gente. Eu não ligo para dinheiro, não. E eu nunca liguei para dinheiro na minha vida, não. Você entendeu? Já apareceu, foi muitos homens com dinheiro, ó, querendo casar comigo, querendo ficar comigo quando eu era mais nova. Quando eu era mais nova, eu sempre tive muita sorte com esses negócios assim, você entendeu? Não é questão de dinheiro, não. Quando eu fiquei com ele, igual eu tô te falando com vocês, eu fiquei com ele porque eu via que ele me tratava bem, mas mesmo ele me tratando bem, eu ainda não gostava dele, entendeu? Mas aí depois, no decorrer do nosso casamento, eu aprendi a gostar dele. E não tem o que eu fazer, não tem como eu correr, não tem como eu fazer nada não, porque Deus me pôs nessa situação aqui, você entendeu? Deus me pôs nessa situação. E como que eu vou fazer? Não tem o que eu fazer, você entendeu? O que me resta é fazer o que eu faço. E independente do que acontecer comigo, aquele negócio todo, eu não me importo. Pelo menos eu tô fazendo a vontade de Deus, você entendeu? Que é a vontade de Deus, que Ele me pôs aqui, me pôs na situação de cuidar dele, e é o que eu vou fazer enquanto Deus permitir. O dia que Deus não permitir mais, eu não faço mais, entendeu? Não cuido mais. E pronto, acabou, sabe? E eu também não tenho raiva dessas pessoas, não. Porque eu mesmo vejo que elas também estão cegas, sabe? Elas estão cegas. As situações espirituais deixam a pessoa cega, gente. Você entendeu? Deixa a pessoa cega, sabe? Você pode ver, eles são pessoas esclarecidas. Entendeu? São pessoas inteligentes, bonitas, são esclarecidos. Eles sabem que isso aqui tá errado. Você acha que eles não sabem, não? Que essa situação tá errada, não? Eles morrem de ir, mas eles sabem que isso aqui tá errado. Eles sabem que tá totalmente errado. Só que eles não conseguem, sabe? Vencer é maior do que eles. Eles não conseguem vencer, analisar e falar assim, gente, isso tá errado. Vamos deixar essa mágoa, vamos deixar esse rancor pra lá. Você entendeu? O que passou, passou. Por quê? Por causa que eles também não conseguem identificar a causa e o motivo de tanto ódio, de tanto rancor. Por quê? Porque tá lá no espiritual, você entendeu? Eles sentem aquela vibração, sabe? E aí eles acham que vai e transforma nisso aí tudo. Mas eu tenho pra mim que Deus um dia na hora certa, né? Deus arruma a situação, faz o que tem que fazer. Eu confio muito em Deus, gente. Eu sou uma pessoa que eu confio demais em Deus, entendeu? Eu confio em Deus demais, sabe? E eu não temo, não. Eu acho que dias melhores virão, você entendeu? Dias melhores virão pra mim, virão pra ele. Não sei também, por causa que, igual a gente falei com vocês, ele tá da doença no nível 4, né? E como ele tá sem dinheiro, se ele chegar no nível 5 vai ser uma barra, né? Porque é no nível que o rins dele morreu, né? Verdade? E ele ia realmente precisar de um implante. E eu não sei o que vai acontecer, não, mas o que acontecer tá bom. Qualquer coisa que acontecer tá bom, você entendeu? O que eu quero é ter minha consciência limpa, igual eu sempre tive. Você entendeu? Tenha consciência de que eu nunca fiz mal pra ninguém. Tenha consciência de que eu nunca mexi com o homem dos outros, nem com o casamento, nem com a família de ninguém. Eu me casei com um homem viúvo, muito mais velho do que eu, você entendeu? Que eu tenho quase a idade da filha dele, você entendeu? E foi isso, você entendeu? Foi isso, sabe? Nunca tratei ele mal, eu sempre tratei ele muito bem. Você entendeu? A não ser antigamente, assim, quando a gente brigava demais. Porque eu vou te falar uma coisa com você. Quando a gente conheceu, não era tanto uma coisa assim, gente, que era uma força a mais, que não tinha nada pra gente poder ficar junto, não. Porque ele era cachaceiro, eu também era cachaceira. Dois cachaceiros, dois bicudos, um caindo pra um lado, outro caindo pro outro. Você entendeu? Ele era um cachaceiro, você entendeu? Descarado, que ficava no meio da rua. E eu era outra cachaceira também, descarada, que ficava pro lado de lá, você entendeu?
Então é uma coisa além, entendeu? É uma coisa além, é uma coisa espiritual, sabe? Mas é ter fé em Deus, né? A gente tem fé em Deus e quem sabe esse povo também se conscientiza, né? De que isso está errado e, né? Se tem tudo tá errado. Talvez, né? A gente tem que ter fé. Fazer o quê? Enquanto isso aí eu sigo fazendo, né, meu caminho, que é a minha posição, onde que Deus me pôs. Que é aqui, né? E de passar por isso. Não sou feliz por isso não, assim, eu não faço nada assim, tipo assim, eu tô fazendo pra poder fazer raiva neles. Não faço porque eu tô fazendo raiva neles, não. Eu faço porque eu tenho que fazer, você entendeu? Porque eu consigo sentir a mágoa que eles têm. E aquilo dali é tão forte, sabe? É tão forte que me deixa triste. Você entendeu? A mágoa, eles é magoado, sabe? É um sentimento assim de rejeição, gente. Por quê? Porque se ele criou eles, tem uns que é até mais velho do que eu. Ele criou eles, sabe? Parece que eles têm um sentimento assim, uma mágoa de rejeição, com abandono. Um trem muito estranho, gente. É muito estranho, eles são tudo muito sentimental. Pra mim é tão difícil lidar com isso. Porque eles são pessoas muito carregadas de sentimentos, sabe? Eu não tô falando só sentimentos ruins, não. Sabe aquelas pessoas muito sentimentais, assim, que você vê que eles têm muito sentimento, principalmente sentimento de vingança, de coisa assim? Porque o daqui de casa também é desse jeito, viu? Ele é desse jeito. Ele é desse jeito. Não pisa nele, não. Porque se você pisar nele, meu filho, você pode esconder. Você pode... Você entendeu? Eles têm tudo muito a mesma personalidade, pra te falar a verdade. Mas pra mim não me cabe julgar isso não, você entendeu? Por causa que eu faço a minha parte, igual eu tô falando com você, eu faço a minha parte, eu sou aqui, eu sou a esposa, eu vou fazer o quê? Eu tenho que cuidar. Eu tenho que fazer a minha parte, eu quero cuidar dele, né? Cuidar dele e ficar aqui, ué, eu não tenho que fazer mais não. E eu vou continuar fazendo, com dinheiro, sem dinheiro, do jeito que for. Você entendeu? Vou continuar fazendo, porque foi o que Deus me designou para poder fazer, você entendeu? E aí a gente vai seguindo, né? Com dinheiro, sem dinheiro, né? Se a gente não conseguir, enquanto eu tô te falando com você, se não conseguir resolver isso em tudo, né? Para ele poder ter um dinheiro, para ele poder levar esse tratamento dele a um outro nível, provavelmente ele vai morrer bem rápido. Ele vai morrer assim, bem rápido, que eu falo, não, mas ele vai morrer assim, né? Bem rápido aí, por causa que já tá idoso. Uma doença renal do nível 4, né? E eu não sei como é que vai ser, não, mas também tem uma coisa. Você sabe que se ele tiver merecimento, Deus até sara esse rins dele aí, ó. Sabia? Que se tiver merecimento, Deus até sara esse rins dele aí. Enquanto você pensa que não, ele tá lá no meio da rua bebendo aqui. Ele tá lá no meio da rua bebendo e caindo de novo, sabia disso? Que se ele tiver merecimento, Deus sara esse rins dele, menino. Que não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Gente, a força, a fé, você entendeu? Que a pessoa tem Deus, ela é muito grande. E quando você tem um merecimento, Deus faz, viu? Deus faz. Se ele tiver merecimento mesmo, com dinheiro ou sem dinheiro, gente, dinheiro não importa. Se ele tiver merecimento mesmo, Deus sara esse rins dele e bota ele lá no meio da rua beber cachaça de novo. Você entendeu? E é isso aí, gente. Tá? É isso aí, eu não sei não. Eu sei que é uma coisa espiritual que tá no meio disso aí.